Então, chicos, la clase de hoy es la aula 22, lá da página 10. E essa aula, essa unidade aqui vai falar sobre vários tipos de futuro, tá? Então, nós temos aqui no modo indicativo o futuro imperfeito e o condicional, que pode ser chamado como condicional ou potencial, ou futuro condicional. E também eu vou falar um pouquinho sobre a perífrase del futuro. Também vou falar aqui nessa aula, tá? E aí vamos começar ali com o futuro imperfeito del indicativo, que é utilizado para expressar uma ação que todavia não ha ocorrido, es decir, que posteriormente ocorrerá. Ou seja, né, algo que ainda não aconteceu. E assim, gente, esse tempo verbal, ele é um tempo bem fácil, porque apesar de ter as três desinências, os verbos terminados com ar, com ele, com ir, a gente só tem uma conjugação para eles, tá? Então, aqui, ó, temos apenas uma conjugação, tanto para os verbos regulares, como para os verbos irregulares. Tá? E essa daqui, ó, então, assim, quem lembra lá, né, do presente, do pretérito, a gente sempre tem uma tabelinha que a gente coloca as terminações, tá? Então, para esse tempo verbal aqui, para o futuro do indicativo, o condicional também é a mesma coisa, só que não é essa conjugação aqui, é uma outra conjugação que eu vou trazer depois, tá? Mas só tem uma conjugação para as três desinências. Então, as, a, hemos, eis e an. E aí, assim, outra diferença que nós temos quanto à conjugação dos verbos. No presente e no pretérito, eu sempre falei para vocês, né, que a gente tira a desinência e coloca a parte final de acordo com a sua terminação, né? Então, a gente tem lá, no presente, a tabelinha, os verbos terminados com ar, os verbos terminados com er e os verbos terminados com ir. Então, lá eu peço, no presente, no pretérito, que vocês tirem a desinência e coloquem a parte final. No futuro, isso já não acontece, tá? O verbo, ele vai ficar com a sua desinência, ó. Então, verbos terminados com a, hablar, os verbos terminados com er, comer, e os verbos terminados com ir. Então, partir. Eles vão ficar igualzinho, ó. A gente não tira nada. O que a gente vai fazer? A gente só vai acrescentar aquela única terminação no verbo. Tá? Isso quando os verbos, a gente está falando aqui de verbos regulares, tá? Os irregulares não vai mudar muito essa situação. A gente também, o que vai acontecer é que vai mudar o radical, que eu já vou mostrar para vocês ali mais para frente. Então, os verbos ficam no infinitivo e eu acrescento a parte final de acordo com a pessoa que está sofrendo a ação. Então, ó, aquilo ali que eu passei no primeiro slide. As, a, hemos, eis e an. Então, o verbo hablar, deixa ele igual, e aí eu acrescento no final. Então, yo hablaré, tu hablarás, ele, ella e usted hablará, nosotros ou nosotras hablaremos, vosotros ou vosotras hablareis, ellos, ellas e ustedes hablarán, tá? E aí, como aqui tudo termina igual, ó, é sempre a mesma conjugação, basta colocar o verbo aqui no infinitivo, né, dependendo da sua terminação, e colocar de novo ali a mesma conjugação. Yo comeré, yo partiré. Tu comerás, tu partirás. Ele, ella e usted comerá ou partirá. Nosotros ou nosotras comeremos ou partiremos. Vosotros ou vosotras comereis ou partireis. Ellos, ellas e ustedes comerán ou partirán. Tá? Então, aqui, percebam que a conjugação é fácil, tá? Porque é uma só para as três desinências. O que acontece com os verbos irregulares? Então, lembrando que os verbos irregulares são aqueles que têm mudança no radical, né? Alguma pequena mudança, às vezes muda bastante, às vezes é uma ditongação, às vezes acrescenta um R, às vezes troca por um G, e assim por diante, tá?
Nos verbos irregulares no futuro, também não vai ser diferente, tá? Então, os verbos irregulares são aqueles que têm mudança no radical. E aí, gente, a conjugação do verbo, ó, ela continua a mesma, tá? Lá dos verbos regulares e dos irregulares. A mesma coisa. Para as três desinências, a, e, ir, a gente vai conjugar sempre igual. O que vai mudar vai ser o radical, tá? Então, por exemplo, o verbo caber, o radical dele é cabre. O verbo descer é dir, tá? E um macete para vocês. Como é que eu vou saber como, né, como conjugar todos os verbos irregulares, coisa e tal? Se você gravar o primeiro radical aqui, ó, todo o resto todas as outras pessoas são iguais o radical, né? Sempre vai ser igual, ó. O que vai mudar é a pessoa que está sofrendo a ação, né? Então, ó, se eu gravar que é caber, cabre, descer, dir, né? E vocês sabem que tem verbos que caem mais que os outros, né? A gente trabalha mais alguns verbos porque a gente já sabe que tem mais chance de estar caindo no vestibular. Então, por exemplo, o verbo descer é um deles. Então, você grava que é dir, né? Eu direi, tu dirás, dirá, diremos, direis e dirão. Então, ó, gravando a primeira pessoa, eu já consigo ver todas as outras pessoas, tá? E aí eu trouxe aqui alguns verbos principais no futuro no futuro imperfeito, no modo indicativo, né? Então, ó, caber, cabe, descer, dir, haver, abre, ser, ar, poder, podre, poner, pondre. Ó, observem que a diferença entre o poder e poner é que aqui existe um N, né? No poner. Querer, quer, com dois R's. Saber, sabre. Salir, saldré. Tener, tendré. Valer, valdré. E venir, venir, né? Vendré. Então, eu tenho aqui o radical, e aí, dependendo da pessoa, eu só coloco a parte final, tá? E aí, lá na apostila de vocês, vocês têm aqui o verbo poder, que tá aqui, ó. Então, já tá lá, podré, falta vocês completarem, né? As pessoas ali de tu e vos. Ah, daí como é que é o boceio, né? É a mesma coisa, só que você vai acrescentar aqui, ó, gente, deixa eu só voltar aqui, ó. Você só vai acrescentar aqui, né? Vai ficar igual, na verdade, né? Lá no presente é que seria essa. A gente acrescentaria um acento, né? No futuro condicional ele fica igual. Então, por exemplo, tu podrás, vos podrás, tá? Então ele vai ficar igual.